Eu não ouvi o senhor falar até agora em carga tributária. Vamos lá. Uma medida que eu quero deixar aqui, um compromisso para que depois possa ser cobrado aqui no Canal Livre. Nós acabaremos com metade desses ministérios e vou chegar na carga tributária. Metade. Eu acho que é quase uma bufetada na cara da sociedade brasileira. Nós temos hoje quase 40 ministérios no Brasil, 25 mil cargos comissionados, sabe-se lá para quê, e tudo isso gerando ineficiência e, na verdade, desvios crescentes. Eu falo isso porque não é nem pela economia que significa economia formal, mas pelo que significa do ponto de vista de sinalização. E criarei apenas uma secretaria extraordinária para que, num prazo de 6 meses, possa apresentar um projeto de simplificação da carga do setor tributário no Brasil. Porque nós não podemos prometer aquilo que não podemos fazer. Eu acho que é claramente possível você, em 6 meses, apresentar ao Congresso um projeto bem elaborado de simplificação hoje do nosso sistema tributário, sobretudo investindo na simplificação dos impostos indiretos. Nós temos hoje uma teia que custa, inclusive onera as empresas do ponto de vista da carga, do custo para operacionalizar o seu setor tributário, para que a partir daí, da sua simplificação, nós possamos abrir espaço para gradualmente, a médio prazo, diminuir a carga. E isso significa, só para concluir essa pergunta do Boris, tomar uma medida, essa sim, dura, mas responsável, de não permitir que os gastos correntes continuem crescendo mais do que cresce a economia. Nós temos que encaixar os gastos do governo, o crescimento dos gastos do governo, dentro do crescimento da economia. Isso nos permitirá ter um espaço fiscal para gradualmente diminuir a carga. Mas, senador, só para complementar ainda a pergunta do Boris. O senhor certamente não pensa em fazer uma reforma tributária só com simplificações. Você vai ter que mexer na questão federativa, por exemplo, que é um balaio de gato que está lá segurando essa reforma já tem 20 anos. Verdade. Então, é uma coisa difícil. O senhor vai ter que se entender com os estados, vai ter que se entender com os municípios, precisa ver de quem é o que no bolo tributário. E isso está parado há 20 anos, não é porque é difícil tecnicamente, não, porque é politicamente quase impossível. Eu queria saber como é que o senhor vai, quem vai perder? Olha, quando você tem Alguém tem que perder. Não, eu acho que não. Eu acho que um governo que, de alguma forma, inspire confiança tem condições de fazer as coisas. Reforma constitucional no Brasil, Mitre, você só faz com o governo à frente. O presidencialismo do Brasil é tão forte, né, podemos dizer que é um presidencialismo quase que imperial, onde não há qualquer possibilidade de uma reforma que dependa de maioria constitucional acontecer em qualquer setor, sem que o governo esteja à frente. E a hora, o momento em que o governo tem força é no início do governo, são nos primeiros meses. Por isso eu acho que no momento em que nós apresentarmos uma proposta e mostrarmos que é possível fazer a simplificação do sistema, eu acho que a partir daí abre-se espaço para uma grande negociação. E essa negociação vai passar, Mitre, por uma relação de confiança. O governo federal vai ter que arbitrar as perdas, vai ter que compensar paulatinamente durante determinado período, né, aquelas perdas que, de alguma forma, desorganizem orçamentos regionais. Tem que ter vontade política. Eu acho que, olha, talvez o maior equívoco do governo do PT e do presidente Lula foi não ter aproveitado um momento em que ele tinha um tripé extremamente raro de se alcançar na vida de qualquer país. Economia crescendo, fluxo de recursos intenso no Brasil, eu digo aí do 2003 até 2007, 2008, uma popularidade pessoal imensa e uma base de apoio sem limites no Congresso Nacional. E ainda com um quarto fator, tinha nós na oposição dispostos a contribuir para que as reformas ocorressem. Ele não utilizou esse período para enfrentar os gargalos, seja no campo tributário, a própria reforma política, a questão previdenciária, e o tempo passou. Hoje nós teremos maior dificuldade do que nós teríamos lá atrás, mas é preciso fazer e nós faremos. Não era a pergunta que eu ia fazer, mas talvez você possa me responder apenas sim ou não dentro da ainda pergunta do Boris. Essa redução de despesas da máquina pública contempla a possibilidade de redução de quadros pessoal, demissões? De forma alguma, até porque a lei não permite que isso ocorra. Você tem que otimizar os quadros. Volto uma vez mais, me permita, a Minas Gerais. Nós acabamos com um terço das secretarias de Estado, nós acabamos com metade dos cargos comissionados, esses de livre nomeação, não demitimos ninguém. A pergunta que eu queria lhe fazer remete ao tema que está aí nas manchetes todo dia, está na discussão política no Congresso, CPI para lá, CPI para cá, que é a questão da corrupção.
As biografias individualmente são muito distintas, mas como grupos políticos são muito semelhantes. O PSDB está envolvido num escândalo gigantesco, de proporções bilionárias em São Paulo, relacionado a propinas, subornos para compras de trem, metrô e tudo mais. Da mesma forma que o governo do PT em outras frentes, como por exemplo a Petrobras. Mas eu queria cuidar apenas do quintal do PSDB. Qual é a sua opinião? O que garante ao eleitor que está assistindo o programa que o senhor tratará diferente ou igual os mesmos crimes? A minha biografia, Boixá. Eu tenho acompanhado as críticas que você faz, e é o seu papel, em relação às questões envolvendo São Paulo. Eu acho que a distinção é enorme, eu não acho que é da mesma maneira, não pode ser. Existem aqui investigações acontecendo sobre a formação de cartel. Tá? Isso é uma prática que infelizmente vem ocorrendo, não é apenas no Brasil, e tem que ser investigados em profundidade, em São Paulo, na CBTU do governo federal, em metrôs de outras partes do Brasil. Eu disse, no momento dessas discussões, e talvez tenha sido eu um dos primeiros a propor a CPI da Petrobras, não como um instrumento de desgaste do governo da atual presidente da República, mas como uma demanda da sociedade. Eu disse no momento dos debates, olha, contem com a minha assinatura para que se investigue quaisquer outras questões que se achem necessárias. Eu não temo qualquer investigação. E se tiver alguém do PSDB envolvido, comprovadamente envolvido, tem que ser punido exemplarmente, Boris. Nós temos que virar essa página de que todo mundo é parecido. Eu não sou parecido com nenhum desses sujeitos do PT que estão assaltando o Brasil, que estão fazendo negócio no Ministério da Saúde, que usaram a Petrobras, para lesar o povo brasileiro. É muito importante ouvir sua opinião sobre os do PSDB. Vamos lá, eu não sei a quem do PSDB ainda você se refere. As coisas são mesmos que acima. As coisas são de. Mas quem são os nomes? Membros do governo Alckmin, secretários de Estado, até agora, deputados. Eu não tenho aqui, até porque eu não conheço profundamente essa questão, mas eu nem tenho aqui a procuração para defender quem quer que seja. Mas é preciso que haja investigação, é preciso que esses agentes políticos sejam identificados. E seja do PSDB, seja do PT, de qualquer partido, se comprovadamente cometeram irregularidades, ilícitos, tem que ser punido, sim. Não tem essa de que é do PSDB, tem que ser aliviado. Ao contrário, só que o que nós estamos assistindo até aqui é um conchave, um conluio de empresas para poder se beneficiar. No momento que chegar no agente público, que ele seja punido. Mas no Congresso agora, senador, há lá um movimento dos governistas para criar a CPI de São Paulo, pegando também o porto de Suape, em Pernambuco, e é uma resposta dos governistas à CPI da Petrobras. Eles foram surpreendidos pela decisão do Supremo. Como é que o senhor vê essa outra CPI? É a CPI da vingança, né? Sim, eu lamento apenas que não tenham feito isso antes. Mas né? o povo gostará de saber que tudo será investigado. Tem que ser, Mito, eu já disse isso inúmeras vezes, que se instale essa CPI, que se investigue, seja denúncias em relação a metrôs, seja em relação a portos no Brasil, em Cuba ou no Uruguai, onde quer que seja. A denúncia tem que se investigar. O grave da ação do governo em relação à Petrobras vai muito além do que o temor que é natural de um governo em relação a qualquer tipo de investigação. A estratégia que eles utilizaram, e aí é a minha surpresa em relação à ausência de limites de dirigentes do Congresso Nacional, inclusive do presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, porque essa interpretação draconiana que ele criou, de que se pode incluir outros temas, outros fatos, sem a menor correlação com o fato inicial no início das investigações, significa nós retirarmos definitivamente do Congresso Nacional uma das suas prerrogativas mais fundamentais, que é de fiscalizar as ações do governo. Por quê? Independente de qual seja o governo, se prevalece a interpretação do presidente do Senado, que felizmente merece aqui uma palavra de louvor, a ministra Rosa Weber contrariou. É isso que eu ia dizer, o Supremo já está resolvendo isso. Amanhã aconteceu o seguinte, seja um governo nosso, qualquer um outro, a minoria consegue o número de assinaturas, porque a CPI é um instrumento da minoria, claro. 1/3 de assinaturas, você não precisa da metade. Há um fato determinado, que são as duas pré-condições para que se instale uma CPI. Conseguido isso, a base do governo vai lá e inclui não 2, 3, 10, 20, 50 outros temas. Na hora da composição da CPI, eles têm maioria, tem a presidência, a relatoria, aprovam os requerimentos, as convocações e jamais vão chegar no tema inicial. Então, o que a ministra Rosa Weber fez foi garantir a sobrevivência do Congresso Nacional a partir de uma das suas principais prerrogativas. Portanto, agora cabe ao presidente Renan, gostando ou não, solicitar a indicação dos nomes pelos líderes partidários e fazer a inauguração dos trabalhos. Mas aí teremos um outro problema, né? Porque o governo pode indicar 9 dos 13.
Isso E eu já- queria até saber, o senhor vai participar Isso da já- CPI? isso- olha, O não senhor, como pensamos- candidato, vai ser membro da CPI? Eu não sei se precisa eu participar. Eu acho que nós temos lá companheiros mais qualificados para esse embate do que eu. Mas todos nós participaremos de alguma forma, mesmo sem estarmos ali com o assento. Você pode Senador, participar, agora- você pode ter a palavra ali. Esse desequilíbrio, nós já prevíamos isso quando fizemos o requerimento da CPI. Mas é algo incontrolável, Mitre. A sociedade brasileira quer saber o que está acontecendo com a Petrobras, que apenas no governo da presidente Dilma perdeu metade do seu valor. Senador. Se transformou na empresa mais endividada do mundo. Saiu das páginas de economia para as páginas policiais. Não há como segurar essa investigação.